Essas lições que eu quero abordar é uma das que eu entendo que é uma grande necessidade do nosso tempo. Eu procurei aprender essa lição há vários anos atrás, e eu entendo que elas foram muito positivas para a vida. E eu vejo que muitas pessoas erram nesse posicionamento. Então eu quero aproveitar essa lição, desse momento de reforma, e convidar você para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. O texto, ele fala sobre tempo, mas ele não fala sobre tempo no sentido de cronos, de dias, meses, anos. Eu não falo de tempo dessa maneira, mas tempo no sentido de kairos, no sentido de tempo adequado, de tempo próprio. Então assim, nós olhamos às vezes para a vida pelo cronos. Meu Deus, já tenho tantos anos. Meu Deus, o ano já está acabando. Meu Deus, só tenho mais um mês. Meu Deus, preciso fazer em 2025. Nós olhamos a vida pelo cronos. Mas Deus, Ele trabalha com o kairos. Deus trabalha com a ocasião propícia, ocasião adequada para cada coisa. Então, quando Salomão vai falar sobre tempo nesse capítulo, ele não está falando sobre dias, meses e anos. Ele está falando sobre ocasião adequada. Um exemplo, Sara, até os 90 anos, não teve filho. E alguém poderia dizer, a própria Sara, o próprio Abraão, poderia dizer, o tempo está passando. Eu já tenho 90 anos, e eu não tive o filho, e a promessa não cumpriu. Cronos. Mas para Deus, esse neném vai nascer no tempo certo. Outro exemplo, Isabel, a esposa de Zacarias. Isabel não tinha filhos. Isabel não era uma menina. O tempo passava. O tempo está passando, não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo. Daqui a pouco vem o anjo aparece para Zacarias e o menino vem. Por quê? Era o tempo próprio. E eu quero conversar um pouco sobre esse tempo próprio. Porque muita ansiedade que você tem é porque você fala, o tempo está passando. Meu Deus, as coisas não estão acontecendo. Certo? Então olha lá. Primeiro trecho do capítulo fala que há um tempo certo para cada propósito. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Cardoso, ainda bem que não foi o tempo de morrer, né? Foi o tempo do tombo, mas não foi o tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Olha que legal. Aqui nós tivemos alguns dias que foram de quebração, né? Derribar, pau, jogar no chão. Mas teve tempo também de edificar, de construir, de restaurar. Versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Você está vivendo hoje o que na sua vida particular? Você está vivendo um tempo de saltar de alegria ou um tempo de prantear? 5, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, né? Eu estava aqui, Luquinha e Luca.
Lucas chegou, veio até mim, né? Me deu um abraço, né? Foi, Lucas? Ah, mas se eu tivesse doente, a mãe dele, a avó ia dizer assim: não abraça ele não, que ele não está bem. Afastar-se de abraçar. Inclusive a Rúbia não esteve com a gente 3 domingos, né, Rúbia? Preocupada com a imunidade da filha dela, porque era tempo de afastar-se de abraçar. Tempo, né? 6, tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Viu, Paulo? Existe o tempo de ficar calado. Viu, Du? O tempo de... É para nós dois, Du. É para nós dois. Para nós dois. Versículo 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, há uma ocasião propícia para cada coisa da vida. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, 9 e 10. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então, aqui tem a palavra afadigar e a palavra afligir, porque cada tempo tem o seu peso próprio. Essa semana fui visitar a Mariquinha, lá na cidade dos velhinhos, 89 anos. É o peso desse tempo da vida dela. Mas as mães que têm filhos pequenos, né? A Cíntia que tem o Telzinho, a Paula que tem as crianças, a Sarinha, né? Os pais que têm filhos, têm o peso próprio de cada tempo. O peso próprio de fazer reforma. O peso próprio de trabalhar, o peso próprio de viajar. Então, cada tempo tem o seu peso próprio. O problema é que às vezes você gostaria que a sua vida fosse só a coisa leve, sem peso. Não há vida sem peso. Não há. Sabe por quê? Porque a palavra peso também significa valor. Valor. Então, cada tempo tem o seu valor, tem o seu peso. Portanto, tem a sua aflição. Estar desempregado traz aflição? Sim ou não? Trabalhar traz aflição? Sim. Não há o melhor dos dois mundos ao mesmo tempo. Não há o melhor dos dois mundos, sabe? Não há como você só escolher o leve. Não há como. Faz parte da vida a aflição. Continuando, 11. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe o que Salomão está dizendo para a gente? Todo tempo tem que ser olhado pela ótica da eternidade. Pela ótica da temporalidade, Sara demorou para ter filho. Pela ótica da eternidade, para Deus um dia é como 1000 anos. Se você olhar a sua vida somente pela ótica do nascimento e morte, há um tipo de angústia. Se você olhar a sua vida pela ótica da eternidade, você vai perceber que tudo tem um tempo próprio. 12, 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e viver a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Cada tempo tem o seu fruto próprio e Deus quer que você saboreie o fruto. Aqui está uma das questões que eu vejo que a geração atual perde. A geração atual, nós, né?
Não é geração atual, criança, nós perdemos. Tudo é muito rápido, tudo é em cima. É coisa, compromisso, é mensagem, é vídeo, é postagem, é tudo muito corrido e a gente não saboreia. A gente não põe um pedaço de carne na boca para sentir o gosto dela. A gente põe na boca, mastiga, engole. Eu estou falando da carne, mas isso, você já percebeu o prazer que o banho dá? O prazer do banho, da água caindo na cabeça, escorrendo sentindo o carinho da água no corpo todo. A gente não sente isso, a gente entra lá e pum. Ainda mais eu, que é pouca carne para lavar, rapidinho, né? Está pronto. A gente não desfruta do momento. E aí o que ele está dizendo, Salomão está dizendo, é que desfrutar é dom de Deus. É dom de Deus, né? 14:15, ele diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Salomão, na sua sabedoria, mostra para a gente que cada tempo faz parte de um ciclo. Para Deus, é uma linha, eternidade passada, eternidade futura. Uma linha. Para nós, são ciclos. As coisas começam e as coisas passam. Começam e passam. Começam de novo e passam de novo. Por que é importante você pensar nisso? Para que você entenda o momento do ciclo que você está vivendo. Isso é importante. 16 e 17. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa e para toda obra. Veja, todo julgamento, é o que Salomão está ensinando para a gente, todo julgamento deverá ser deixado nas mãos de Deus. Julgamento em que sentido? No sentido do tempo mesmo. Por que fulano atrapalhou a minha vida? Por que meus irmãos me venderam como escravo para o Egito? Por que a minha mulher não ficou grávida? Por que essas coisas aconteceram? Nós olhamos para fora de nós e nós queremos encontrar no nosso cronos, no nosso tempo, a maldade dos homens. E ele diz aqui: deixa na mão de Deus, porque Deus está usando uma ocasião certa, através inclusive da maldade dos outros. Eu perdi meu emprego por causa daquele desgraçado, miserável, por causa dele eu perdi meu emprego. Seria aquele miserável desgraçado tão poderoso que impediu Deus de fazer o que Deus queria fazer? Não seria Deus soberano para garantir aquilo que Ele quer garantir? Mas também não seria Deus soberano para usar o miserável desgraçado para cumprir o propósito dele? É isso que José vê quando os irmãos dele vêm para o Egito e vêm todo ressabiado, todo sem graça, e ele fala: Deus usou vocês. É por isso que Salomão fala, dentro do contexto do tempo, deixa o julgamento das coisas nas mãos de Deus. 18-21, disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais.
Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e dos animais para baixo, para a terra? A morte, ela encerra o seu tempo, mas a morte não encerra a sua vida, porque temporalidade ou tempo faz parte da dimensão terrena. Tempo e espaço são duas limitações do universo físico. Terra, tempo e espaço. Então, a morte põe fim ao seu tempo, não põe fim à sua existência, não põe fim à sua vida. Por que é importante? Por que Salomão fala isso? Porque nem tudo que é teu vai ser aqui. Conhece, lembra da história do rico e Lázaro? Nem tudo que é teu vai ser aqui. Isso muda a maneira como você trata a tua vida e o tempo. A tua vida e o tempo. Versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? O que Salomão diz para a gente é que as gerações seguintes encaram a sua responsabilidade. Esse prédio foi começado por pessoas que a maior parte não estão aqui mais. Cidinha está aqui também, né? Matusalém. Magali está aqui, nem se diga, né? Mas assim, elas eram moças quando tudo isso aqui começou, pelos idos de 1985. 85 para agora, quantos anos? 40 anos. Eu tinha 3 anos. Irmão Monteiro, Zana, Iracema, Terezinha, Dadá, Faustino, quem mais? Zana, falei, Monteiro falei, Zana falei. Vejam, um grupo de pessoas que já estão na glória. Lauro Volkov, muitas pessoas que aqui estiveram e que já estão na glória. E eu cheguei aqui, eu era jovenzinho, eu tinha 35 anos. Hoje eu sou um homem de quase 64 anos. A minha morte está ali, ó. Está ali, uma questão de 30 anos, estou morrendo já. Vou viver até 94. Vou viver até 94. Olha, podem rir, porque vocês não estarão aqui para ver eu vivo. O que ele está dizendo no versículo 22 é que o que nós estamos fazendo, a geração de vocês vai ficar, vai trabalhar, vai encarar, a nossa geração vai indo, as gerações seguintes terão a sua responsabilidade. Isso Salomão fala. Dessa fala de Salomão, eu quero deixar 2 ou 3 aplicações importantes para a sua vida. A primeira aplicação é o seguinte: observe a sua ocasião e concentre na sua ocasião. Não queira alcançar muitos alvos ao mesmo tempo. Tempo de estudar, Karine, tempo de estudar, é tempo de estudar. Tempo de desenvolver vida profissional, tempo de ter filho, tempo de dedicar filho pequeno,
tempo de construir uma casa, tempo de adquirir um carro, tempo de enfrentar uma enfermidade, como a Ivone está enfrentando já há tantos anos uma enfermidade, né, Ivone? Não queira alcançar muitos alvos ao mesmo tempo. Isso torna a vida angustiante, torna a vida pesada. Perceba qual é o seu tempo e concentre energia e recursos e tempo no seu tempo. Porque tudo Deus fez formoso no seu tempo. Eu percebo que a geração, a humanidade, as pessoas, elas querem alcançar muitos alvos ao mesmo tempo. E a vida fica pesada, a vida fica angustiante. E por que eu digo isso? Esse período de reforma, para mim particularmente, foi um tempo angustiante. A cada domingo, montar som, desmontar som, arrumar banco, e o calor e as motos passando, e eu amaldiçoando quem mexia com escapamento. Né? E aquela coisa toda, aquela angústia, e tem que comprar coisa, tem que vender coisa, tem que abrir a igreja, tem que fechar a igreja, tem que correr. Nossa, eu não via a hora de tudo isso acabar. Mas era o tempo. Algumas coisas que eu queria fazer, inclusive eu comecei, né, Gi, um livro, né? Comecei um livro, né, Luciano? Cadê Luciano? O que aconteceu com o livro, Luciano? Está parado. Por quê? Porque eu percebi que aquele tempo era da reforma. Eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Cada vez que eu sentava para escrever, eu me angustiava, porque eu sabia que a hora estava passando, e eu queria fazer, não dava. Então eu falei, não, para. Agora é o tempo da reforma, concentra. Daqui a pouco acaba isso, e você vai poder fazer outra coisa. Então, você precisa ser sábio, para não entrar na vibe do mundo. O mundo acha assim, ó, você tem que fazer, você tem que alcançar, você tem que ter, você tem que não sei o que lá, e blá, 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 e a vida vai. Ansiedade, enfermidade, brigas, desentendimentos, tudo isso vai acontecendo, né? Então, a primeira lição é essa. Observe o seu, aliás, eu diria que a lição mais importante que eu trago nessa noite é essa, de que você encontra o seu momento e concentra no seu momento. Mas há outras coisas que eu preciso. Beleza, vai ter o tempo das outras coisas. Vai chegar o tempo. Né? Eu vejo aí um pai que nem Jonathan com a filhinha pequenininha, e eu penso, cara do céu, quando a Paulinha era pequenininha, a Paulinha já não é pequenininha, nem a Bela é pequenininha mais. Já foi a Paula, já foi a Bela, daqui a pouco é a Bela que está casando, né, Bela? A mãe dela disse que não. Não é, daqui a pouco, porque assim, passa muito rápido. O Arthur tem 9 anos, quando eu cheguei aqui, a Paula tinha 8. Era mais nova que o Arthur é hoje. Entendeu? Então assim, tem um momento, pega esse momento e concentra nesse, vive esse momento. A segunda lição é, saboreie o momento. Não pensa só que você tem que mandar, escovar o negócio, mandar para trás. Não, tem que resolver. Saboreie cada momento. Cada momento tem a sua beleza própria. Eu vivi em 95, um tempo difícil, quando minha mãe foi visitar a mim e a meu irmão em Birigui, e o câncer da minha mãe apareceu. Foram 2 meses só que ela ficou em casa, entre chegar e falecer. Em casa, inclusive no quarto da Paulinha, ela veio a falecer. Foi um tempo duro, mas teve uma beleza. Nós recebemos visitas de pessoas que a gente nunca tinha recebido. As pessoas fretavam uma van em São Paulo, iam até Birigui, 500 quilômetros, para ver mamãe. E aquilo a gente encontrava pessoas, via pessoas, revia, tinha uma beleza doída, sofrida, mas tinha uma beleza. Então cada tempo que você vive tem uma beleza própria.
você deve saborear, porque o teu tempo é dom de Deus. Mas mesmo quando eu sou vendido para a casa de Potifar, mesmo quando a mulher de Potifar me acusa injustamente, eu vou para a cadeia, mesmo quando eu estou na cadeia e o copeiro esquece de mim lá e não fala para o faraó de mim, o texto diz que Deus estava com José, por isso que José era abençoado. Pastor, como ver beleza em momentos pela fé? Deus, ajuda-me a ver o que há de belo nisso. Segunda lição. Terceira lição. Saiba que a vida não é tua, ou seja, a vida não é toda tua. A vida é tua e de mais alguém. Quantas pessoas participaram nessa reforma? Quantos irmãos com habilidades específicas, quanta dedicação, quanto envolvimento, quanta coisa legal. Ninguém é uma ilha. Nem tudo na vida acontece por causa de você, e nem tudo na vida deixa de acontecer por causa de você. Há coisas que não dependem de você. Há coisas que somente uma parte depende de você. O todo depende de um monte de gente. Então essas lições, que elas saem aqui de Eclesiastes 3, eu quero fazer um paralelo com o nosso momento de reforma, de terminar a reforma e voltar e tal, e dizer isso para você. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Perceba a ocasião própria, perceba o kairos, o tempo adequado para cada coisa, o tempo que Deus está te permitindo viver. Às vezes difícil, sim, mas Deus está presente, Saboreie cada tempo, encontrando a sua beleza própria, porque tudo Deus fez formoso, no seu tempo. Falo eu que de novo, tudo Deus formou no seu tempo. Olho para o Tony, né? Lembro de 2009, quando o câncer do Tony foi descoberto. Cara, que duro, mas que legal. A gente ia, né, Gi, para Sorocaba, levava o Tony, fazia lá, voltava com o Tony, e ia lá, coisa e tal, chorava junto, abraçava junto. Teve uma beleza. A gente não quer viver de novo, né, Tony? Essa beleza, né? A gente não quer viver, mas teve essa beleza, o seu momento, certo? E lembrando que a ocasião própria envolve pessoas, não é você sozinho. Portanto, saiba que Deus está alinhando pessoas dentro do propósito dele. Amém? Eu queria deixar para vocês essa palavra e convidar vocês a cantarmos uma dedicação de vida ao nosso Deus, tá bom? E depois a gente vai estar orando.